Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E olha, Natal vai sediar um curso teórico-prático sobre improbidade administrativa, com ênfase em alterações introduzidas na legislação agora, a chamada Lei 14.230 deste ano de 2021. E para falar sobre esse curso, para falar sobre essas alterações, eu tenho a alegria de receber aqui o advogado Dr. Ricardo Duarte Júnior. Doutor Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Ana, bom dia, pessoal de casa, é um prazer estar aqui com vocês. Um curso que é promovido pelo IEGESP. E qual o foco desse curso, doutor Ricardo? Focar a improbidade administrativa em que aspecto? Então, Ana, o que a gente tem que entender é que a lei de improbidade, ela foi alterada agora dia 25 de outubro. Então, ela trouxe praticamente uma nova lei, um novo regime, que as alterações foram substanciais a esse ponto. Então, todo aquele que trabalha com a administração pública, seja sob a perspectiva interna, como gestor, servidor, comissão de licitação, como aqueles que têm relações contratuais com a administração pública sob a perspectiva externa, é importante ter um conhecimento dessa lei, porque aquilo pode recair sobre si. Então, como é uma lei muito importante, que pode chegar à perda do cargo, suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com a administração pública, você tem essa necessidade de você saber até onde você pode ir, quais são os seus limites, para evitar, obviamente, algo negativo na sua vida posteriormente. E quais foram essas principais mudanças, doutor Ricardo, no caso dessa lei de improbidade administrativa? As mudanças foram gerais, né? Se eu puder elencar algumas, você tem a questão de que antes você poderia ser condenado por culpa, né? Então, você cometeu um ato culposo, causou dano errado, poderia ser condenado por improbidade. A partir de agora, não. A única forma de você ser condenado é que fique comprovado o dolo específico, que é isso. Você ter agido com a intenção de cometer um ato ilícito, ter atuado com a intenção de que aquele ato seja com aquela finalidade ilegal, né? Essa é uma das principais alterações. Outra que a gente pode colocar é o prazo prescricional. A prescrição ela é muito mais, aparentemente muito maior, mas a depender do momento ela pode se tornar mais curta, porque foi introduzida uma chamada prescrição intercorrente. O que é isso? Uma prescrição dentro do processo. Você tem alguns marcos, alguns prazos que cada vez que ele chegar, a prescrição vai ser recontada pela metade, o que antes não havia. Por outro lado, as sanções agora estão muito mais graves. Por exemplo, você pode ficar com os seus direitos políticos suspensos por até 14 anos, a depender da situação. Então, você tem essa série de alterações, toda essa gama que foram introduções trazidas pela nova legislação. Doutor Ricardo, quando o senhor aborda sobre a questão da culpa, a impressão que passa, e eu digo impressão porque obviamente que eu não sou especialista, que é o especialista que é o senhor, é de uma lei mais branda. O senhor tem essa percepção também? Isso aí é, de certa forma, a impressão que muitas vezes os órgãos de acusação e a imprensa quer causar. Mas, se você fosse me perguntar, não. A impressão que eu tenho é que a gente tem uma lei mais técnica, o que é diferente. Antes, a lei de improbidade de 92, ela era muito mal elaborada. Foi uma lei feita às pressas, foi uma lei mal elaborada e uma lei que causou uma insegurança jurídica no modo de sua aplicação. Porque tudo poderia ser improbidade, basta que o órgão de acusação quisesse, né, dessa sua interpretação. Que nós temos agora uma tecnicidade maior e por isso mesmo até uma maior necessidade de educação que eu estou dizendo no sentido formal, de fazer esse curso, por exemplo, para a gente ter noção de quais são esses aspectos técnicos que eu tenho que saber, técnicos jurídicos e técnicos de outras ciências também, que eu tenho que saber para atuar de forma correta. Um tipo de curso como esse, que foca na improbidade administrativa, a impressão inicial é de que é um curso para o segmento do judiciário, mas ele extrapola vamos chamar de, esse limite, doutor Ricardo? Então, na verdade, esse curso seria o ideal não só para o pessoal da área jurídica, mas todos aqueles que têm uma atuação na administração pública, porque muitas vezes, se você for observar, alguém que compõe uma comissão de licitação, por exemplo, está no órgão de controle, ele não é formado na área jurídica,
mas ele trabalha lá diretamente com essa área, e ele pode ser uma pessoa que vai ser extremamente responsabilizada, como é até hoje. Então seria importante ele ter esse conhecimento sobre essas alterações. Assim como, por exemplo, um empresário que tem uma empresa de engenharia que presta serviços para a administração pública e muitas vezes vai fazendo aquilo que a administração pública pede, sem ter uma consultoria por trás, sem ter um conhecimento maior por trás, e acaba também sendo responsabilizado. Então... Essa lei retroage, doutor Ricardo Duarte, ou seja, as pessoas que foram condenadas ou que elas estão respondendo a processos sobre improbidade administrativa lá vamos chamar, na lei original. As mudanças agora da lei da 14.230 deste ano, ela pode aparentemente beneficiar? Sim. Se você for olhar a própria lei de improbidade, ela afirma que se aplica o chamado direito administrativo sancionador. Os princípios do direito administrativo sancionador que são, de certa forma, parecidos com os penais. E existe um princípio que se chama princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Então, não só essa lei pode retroagir aos casos que estão pendentes de julgamento ou que estão sendo processados, como também aqueles que já foram julgados e estão dentro do prazo da ação rescisória. A gente conversa com o advogado Ricardo Duarte Júnior, ele que vai ministrar o curso teórico-prático chamado Improbidade Administrativa, com ênfase nas alterações introduzidas pela Lei 14.230. Doutor Ricardo, qual a leitura que o senhor faz dessas mudanças da Lei de Improbidade Administrativa? Então, minha leitura é exatamente nessa perspectiva de que ela veio corrigir uma injustiça que foi feita desde 1992. Né? Então, ela veio tratar uma lei de forma mais técnica, de forma mais organizada, tentando evitar a insegurança jurídica que nós temos hoje na administração pública. Se você conversar com qualquer gestor, conversar com qualquer servidor público, muitas vezes eles têm medo de atuar, medo de agir, porque não sabem como é que aquilo vai ser visto pelos órgãos de controle. E muitas vezes as pessoas são responsabilizadas não porque agiram de forma errada ou com a intenção de agir de forma errada, mas apenas porque os órgãos de controle discordam daquela forma de atuação, daquele entendimento. Então isso gera uma grande segurança, como você percebe quando conversando com as pessoas da sociedade, que muita gente hoje não quer ser gestor, não quer ser ordenador de despesa porque tem medo desse tipo de situação. Então o que a gente tem que fazer, e o que foi que a lei de improbidade veio tentar fazer, tratar deste assunto de forma mais técnica para dar uma maior até segurança de que se você agir de forma correta, você não tem problema, mas se agir de forma errada, você vai ser sancionado de forma muito mais grave. Então, até o que eu digo, que essa lei ela veio separar o joio do trigo, veio dizer efetivamente o que é corrupção, o que é aquele agente público picareta, daquele que está atuando, buscando agir de forma correta, mas que pode cometer alguma irregularidade ou muitas vezes nem comete. Apenas tem uma discordância dos órgãos de controle. Doutor Ricardo, e a lei, essa nova lei, ela de fato, o senhor disse que o servidor, ele sofria com a insegurança jurídica. Ela sana essa, vamos chamar de problema, doutor Ricardo? Ela busca sanar, né? O que a gente não pode... Eu acho que a gente não poderia fechar o assunto de efetivamente sanar, porque o nosso direito depende ainda muito do judiciário, das interpretações do judiciário. Então, o que a gente precisa fazer também é dar tempo ao tempo para saber como o judiciário vai interpretar essas situações. Até porque, infelizmente, a gente sabe que vive hoje num mundo em que mesmo você tendo legislações, normas fechadas, que não cabe outra interpretação, o judiciário acaba dando. Doutor Ricardo, eu te recebi uma pergunta aqui de um ouvinte nosso e ele faz um seguinte questionamento. Ele quer saber, uma pessoa que não é servidora pública, que não é funcionário público, pode ser processado por improbidade administrativa? Essa pergunta, o nosso ouvinte chama Augusto. Bom dia, Augusto, tudo bem? Então, pode, até porque tem dois tipos de pessoas que podem responder por improbidade. O primeiro é o agente público, qualquer um que atue com o exercício da função do Estado, e o outro é o terceiro, aquele que pratica se beneficia do ato. Se você concorrer com o agente público para o ato de improbidade, ou se você se beneficiar dele, você pode ser condenado por improbidade. Exemplo, uma empresa que comete um ato de corrupção, no sentido de
pagar ou de dar algum benefício para uma comissão de licitação para receber um contrato administrativo. A empresa não faz parte dos agentes públicos, a empresa é um terceiro, mas nesse ato ele está cometendo um ato de improbidade. Doutor Ricardo, essas mudanças na lei de improbidade administrativa geraram reação dos órgãos de fiscalização, dos órgãos de controle. Como o senhor avalia essas reações? Narrativas políticas para conseguir apoio popular. Se você for observar, todas as argumentações que os órgãos de controle, especificamente o Ministério Público, utilizou para criticar a lei de abuso de autoridade, dizendo que ela fragilizava o combate à corrupção, elas estão no extremo oposto do que eles utilizam agora para dizer que a improbidade fragiliza o combate à corrupção. Se você for olhar, são argumentações contraditórias, sempre buscando o seu melhor interesse para fazer o seu papel, mas que juridicamente são argumentações contraditórias. Então, o que eu vejo nada mais é do que uma narrativa com o objetivo de puxar a população para cima, mas sem muita perspectiva técnica. Eles estão mais limitados, doutor Ricardo? Sim, muito mais, e com mais trabalho, o que isso é positivo. Até uma vez uma frase que eu escutei do desembargador no julgamento, antes o Ministério Público propunha ação para depois investigar, o que é extremamente complicado. E agora não, a investigação tem que ser muito mais séria, responsável, com mais elementos, para poder conseguir uma possível condenação, um processo eficaz com base na nova lei de improbidade. Curso sexta-feira, promovido pelo IEGESP, e as inscrições. Quem quiser participar desse curso teórico-prático sobre a lei de improbidade administrativa, é um curso presencial, não é isso, doutor Ricardo? Isso, vai ser um curso presencial, um curso que a gente vai analisar não apenas a teoria, mas muito voltado para o aspecto prático. Por isso essa importância de qualquer um que esteja em relação com a administração pública fazer. As inscrições elas estão sendo realizadas no site do IEGESP, que é o gesp.com.br, iegesp.com.br. Que o IEGESP, é até bom ressaltar, é um instituto que ele visa o aprimoramento da gestão pública potiguar. Então ele está sempre realizando esses cursos com base na nova lei de licitação, contratos administrativos, agora de improbidade. Então ele está sempre fazendo essa proposição positiva para a cultura potiguar. Fiquei me perguntando, quando eu vi o título desse curso teórico prático, como é analisar as questões práticas? O senhor vai levar ações para serem analisadas, processos, é isso, doutor Ricardo? Exatamente. Não só ações e processos, como também casos do dia a dia, que saem em jornais. Então, se você observar todo dia, você sai, o prefeito fez isso, da licitação ocorreu isso sai no jornal, no nosso dia a dia. Verdade. O que é importante a gente fazer análise isso sobre a perspectiva não só dos órgãos de acusação, mas também de uma perspectiva técnica, como também eu vou buscar analisar casos reais que chegaram ao judiciário, tiveram uma perspectiva condenatória ou absolutória, e como é que se deu com base na nova lei, como é que deveria ser dado com base na nova lei, ou com base na antiga e com base na nova lei. Isso vai ser um grande freio de arrumação, né, doutor Ricardo, essa nova lei de improbidade administrativa. Vai, exatamente. E por isso ele vai demorar um certo tempo para a gente não só se acostumar, mas também se amoldar no judiciário às interpretações a serem dadas. Doutor Ricardo Duarte Júnior, que vai ministrar esse curso teórico-prático sobre improbidade administrativa, inscrições iegesp.com.br, sexta-feira, começa a que horas? Sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. O dia todo? O dia todo. É muito trabalho. Obrigada, doutor Ricardo, sucesso nesse evento. Ana, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você e com o pessoal de casa. Bom dia a todos.